Olá, amigo telespectador, assinante, internauta que nos acompanham pelas redes sociais. Está começando mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere os acontecimentos da semana. Ministério reforça o papel do Brasil contra o aquecimento global na COP27. Manifestações em todo o Brasil foram destaques no 15 de novembro no país. Vistorias avaliam segurança da ponte Rio-Niterói após acidente com embarcação. E a transição de governo, novos grupos técnicos são anunciados. Programa incentiva a substituição de carros antigos e poluentes. E é Black Friday que você vai ficar conhecendo os golpes que acompanham as promoções de fim de ano. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir, você confere tudo agora no Plantão de Notícias da Rede de TV+, TV Arte HD. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, discursou na Conferência das Organizações das Nações Unidas da ONU sobre mudanças climáticas na COP27. Ele defendeu a energia limpa e deu exemplos de programas e políticas públicas verdes desenvolvidas no Brasil. Acompanhe. Em seu discurso na COP27, no Egito, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil ainda tem desafios ambientais a superar, como o desmatamento ilegal na Amazônia, a falta de saneamento e os lixões a céu aberto. Ele destacou, no entanto, que o país implementou diversos programas e políticas públicas nos últimos anos na direção de uma nova economia verde. O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa Metano Zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o Campo Limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivos agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. O ministro também falou sobre a importância do mercado regulado de crédito de carbono para o país. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. Trouxemos para a COP do Clima, para a COP 27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólica e solar, devido a políticas de incentivo, e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. E, mais uma vez, somos parte da solução, do alimento à energia limpa. Descontentes com os resultados das eleições presidenciais no Brasil, milhares de manifestantes se reuniram em todo o país reivindicando a atuação das Forças Armadas contra possíveis fraudes nas urnas. Você confere agora. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao quartel-general do Exército. Vestidos de verde e amarelo, alegam que a eleição foi fraudada e carregam faixas em que pedem socorro às Forças Armadas. No feriado, diversas cidades do país registraram manifestações semelhantes. Em São Paulo, se reuniram em frente ao comando do Exército, na zona sul da capital. No Rio de Janeiro, a manifestação foi na Praça Duque de Caxias. E agora vocês vão ficar sabendo de coisas possíveis no estado do Rio de Janeiro. Um navio à deriva atingiu a principal ligação da capital do estado do Rio de Janeiro com parte da região metropolitana que fica do outro lado da Baía da Guanabara. Segundo a Marinha, uma ventania arrebentou as amarras que ancoravam o navio desde 2016, deixando-o à deriva. Confira. A espera no engarrafamento chegou a mais de 3 horas. Alguns motoristas registraram o momento da colisão. Bateu na ponte aqui, ó. O navio bateu na ponte aqui, ó. O vento fez com que o navio batesse na ponte. É um acidente muito grave, no sentido do potencial que ele tem de causar danos, inclusive à vida, inclusive ao patrimônio público, que é a própria ponte, ao meio ambiente,
porque a colisão poderia liberar algum produto que estivesse dentro do navio. 4 faixas no sentido Niterói e 2 no sentido Rio ficaram interditadas até 9h30 da noite. O rio entrou em estágio de mobilização com o vento de ontem, mas já voltou à normalidade. A concessionária Ecoponte informou que a colisão contra o guarda-corpo da ponte foi leve. Uma nova vistoria vai avaliar minuciosamente o impacto. Esse sistema que foi gerado, esse impacto que foi gerado, essa energia foi tão grande que com certeza afetou os sistemas das estacas, que faz a sustentação dos pilares da ponte Rio-Niterói. O navio São Luís tem 200 metros de extensão e 30 metros de largura. A embarcação ficou à deriva depois que a âncora de 7,5 toneladas não resistiu ao vento. O São Luís já é velho conhecido na Baía de Guanabara. Está por ali há 6 anos e, segundo nota da Marinha, a embarcação é objeto de processo judicial. Existem hoje cerca de 100 embarcações em estado decrépito na Bahia. O maior incômodo desse acidente é a presença de navios abandonados na Baía de Guanabara. Isso, de alguma forma, mostra que é vista a Baía de Guanabara como um local onde isso é possível de se fazer. Então, acaba acontecendo. Como eles ficam ancorados, né? As âncoras são lançadas no mar e eles ficam travados através de âncoras. Isso aí, com o passar do tempo, sofre oxidação. A Secretaria Estadual do Ambiente diz que a responsabilidade pela retirada das carcaças é da Marinha. Alguns leilões são realizados para a retirada da sucata, mas em muitos casos o trabalho sequer é concluído. A Marinha investiga o acidente. Bom, diante do fato, em nota, a Marinha comunicou que investiga o acidente e, segundo a Ecoponte, que faz a gestão do local, afirma que será feita uma vistoria minuciosa e vai avaliar os impactos da colisão da embarcação com a ponte. E a equipe responsável pela transição para o governo tem novos grupos técnicos. Os 61 nomes foram anunciados em São Paulo pelo vice-presidente eleito e coordenador do trabalho, Geraldo Alckmin. Nesta segunda-feira foram anunciados 61 nomes que vão fazer parte dos grupos técnicos e na quarta-feira outros nomes devem ser divulgados. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou que os grupos não precisam ficar limitados aos nomes anunciados para trabalhar na preparação da transição para o novo governo. Eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas, enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. É para levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. O grupo técnico de educação será formado, entre outros nomes, por Henrique Paim, ex-ministro da Educação, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. No esporte, Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei, e Raíde Oliveira, ex-jogador e campeão pan-americano de futebol. Para o grupo de juventude, Bruna Chaves Brelas, presidente da UNE. Na infraestrutura, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, e Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais. Do grupo de cidades, fazem parte Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, e Nabil Bonduque, urbanista e professor da USP. Do subgrupo de direitos humanos voltados à infância, faz parte Ariel de Castro Alves, advogado, e do grupo da cultura fazem parte a atriz Lucélia Santos e o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. E um programa lançado pelo Ministério do Meio Ambiente vai incentivar a substituição da frota de veículos no Brasil. O Renovar Frota Mais Verde vai promover a troca de carros, caminhões e ônibus velhos poluentes por outros mais novos e sustentáveis. Acompanhe. Nas cidades e estradas brasileiras, hoje, cerca de 26 milhões de veículos leves têm mais de 10 anos e quase 1 milhão de caminhões
tem mais de 30 anos de uso. São carros, ônibus e motos que representam mais riscos, consomem mais combustíveis e emitem mais gases poluentes, o que prejudica até quem não tem carro. Por isso, o governo quer incentivar a troca desses veículos com o programa Renovar Frota Mais Verde. É fomentar, buscar recursos internacionais para a gente conseguir fazer com que as pessoas que tenham veículos com mais de 15, 20, 30 anos possam trocar esse veículo. É uma iniciativa muito positiva, não só contribuir para o meio ambiente, mas também um fator econômico, dando suporte para que as organizações façam a sua parte. Nós devemos ir para essa Conferência do Clima levando essa proposta para buscar financiamento, para acelerar a renovação de frota no Brasil e mostrar ao mundo que a gente pode mais... pode utilizar melhor recursos de financiamento do clima, não só falando de veículos 100% elétrico, veículos a hidrogênio, mas sim renovando frota ao redor do mundo. Finalzinho de ano chegando, Black Friday chegando com muita promoção, mas essas liquidações do comércio, marcadas para o final do mês, para atrair a atenção dos consumidores, sites e lojas anunciam super descontos. É por isso que órgãos da defesa do consumidor alertam para possíveis fraudes e golpes nessa época do ano. É preciso que você, amigo telespectador, esteja atento a essas promoções. Não compre nada antes de fazer uma investigação dos sites e lojas que estão comprando, para que não entre aí, então, nesse descaso na relação de consumo e você acabar saindo prejudicado. Acompanhe essa matéria. Preço pela metade do dobro. Sites falsos. São criminosos que realizam ou fazem uma clonagem de sites. Foi o que aconteceu com o Tony. A compra de uma super oferta durante a Black Friday virou um pesadelo. O jornalista ficou no prejuízo. Achei uma promoção muito boa e comprei um drone, um mini drone para o meu filho, e com a promessa de entregar em 3 dias, paguei lá o boleto, tudo direitinho, e enfim, aconteceu isso, eu fui lesado. Para se ter uma ideia, em 2020 foram registradas mais de 119 mil reclamações no site consumidor.gov. E para não ser mais um nessa lista, é preciso tomar alguns cuidados. Desconfie de preços muito abaixo da média. Não clique em e-mails e sites desconhecidos. Informe-se sobre a loja escolhida e verifique a política de cancelamento ou troca de produto e os certificados de segurança nas transações bancárias. Hoje eu sou muito mais prevenido para qualquer compra. Eu tomo todas as precauções possíveis. E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. E retornando nesse segundo bloco, vamos às notícias com o jornalista Maurício Aragão, as notícias locais e os comentários da política com Emir Laranjeiras, que fala sobre os elogios dirigidos aos ministros do STF em visita a New York. Emir, foram muitos esses elogios, não?
Fala com a gente. Está começando Bastidores da Notícia. Dia 15 de novembro, uma data histórica. De um lado, a população brasileira clamando por justiça. Do outro lado, e na parte superior do globo terrestre, em Nova York, um evento feito pelo João Dória, com empresários brasileiros e ministros do Supremo Tribunal Federal. Um evento brasileiro em Nova York, nos Estados Unidos, para falar de democracia e liberdade. Coisas que, no Brasil, a população está clamando nas ruas. Milhões de pessoas, debaixo de chuva, debaixo de sol, estiveram nas ruas ontem numa data histórica e continuam nas ruas. Como nos Estados Unidos, o poder da caneta dos iluminados não tem força alguma, eles puderam provar da sua popularidade. Manifestantes brasileiros, em frente ao hotel onde era o evento, onde estavam hospedados, interpelaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo o direito que a liberdade de expressão e a liberdade de opinião é garantida, mas garantida nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, se você fizer o mesmo ou muito menos do que isso, você é processado, é caçado, é derrubado em redes sociais e é preso. Tivemos frases dos ministros que eu acho que entrarão para os anais da história brasileira, mostrando a vergonha de um Supremo Tribunal aparelhado aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, abre aspas, a democracia venceu. Os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Isso é uma ameaça aos manifestantes que a grande mídia do consórcio de imprensa, salvo poucos veículos, divulgaram. Idosos, famílias, crianças, vestindo a bandeira do Brasil e pedindo por liberdade. Não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com partido político, até porque esses movimentos não têm líderes. Esses movimentos são orgânicos, espontâneos, de cidadãos indignados com o que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes foi interpelado por uma jornalista estrangeira, eu acho que é argentina, perguntou para ele, o crime compensa no Brasil? E ele deu aquela risadinha que Olavo de Carvalho retrata muito bem, quando a pessoa não tem resposta e dá uma risadinha. Isso é a resposta de quem conhece Olavo de Carvalho, sabe o que ele falou. E ele respondeu com a risadinha, logo após e disse, não sei. Logo depois, interpelado também, o ministro Barroso foi interpelado educadamente por um cidadão brasileiro pedindo, por favor, o que vocês vão fazer sobre o relatório das Forças Armadas. Ele vira e, de forma democrática, responde, perdeu o mané, dá um fora. Perdeu o mané, uma gíria aqui no Rio de Janeiro utilizada quando o vagabundo chega para você e te assalta. Perder o mané é uma gíria criminosa, utilizada pelo crime, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é perder o playboy, perder o mané, é quando o assaltante te assalta. Isso mostra a total desconexão dessa democracia de gabinete implantada no Brasil, que está gerando uma ditadura a olhos vistos no mundo todo sobre a liberdade de expressão aqui no Brasil.
Os iluministas provaram da sua popularidade no país da liberdade, aonde os direitos individuais são respeitados pela sua primeira emenda da Constituição Americana, aonde na sua segunda emenda dá o direito do povo se armar para poder proteger a primeira emenda, para que sua liberdade não seja caçada. O recado das ruas foram dados, estão sendo dados e serão dados, mesmo com esse consórcio de imprensa descredibilizando esses atos. Mas o brasileiro é um povo resiliente. A nossa democracia está em risco. E o povo brasileiro vai salvar essa democracia, porque democracia de gabinete só se vive em países onde a ditadura é o governo. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora, como sempre, vocês acompanham as notícias locais com Maurício Aragão. Maurício, é contigo. PM de Teresópolis prende mais 3 acusados por homicídio. Guapimirim escreve para Fórum Ambiental. Magé escreve para Programa Família Acolhedora. E após temporal, Rio das Ostras recupera a estrutura e conclui festival. A Polícia Militar de Teresópolis, meu amigo Antônio Alexandre, procurando dar respostas à população após os homicídios registrados nos últimos dias, realizou prisões importantes. Na noite desta segunda-feira, foram apreendidos 2 menores de idade e preso um adulto que são acusados de participação na morte de Márcio André Gonçalves, o Marcinho, encontrado morto na Vila Muqui. Nós vemos imagens do Totó Online do momento em que os suspeitos chegavam até a 110ª Delegacia de Polícia. E, como já havíamos informado no Jornal Regional, no final de semana foi preso Yuri da Silva Lino, acusado de 2 outros homicídios e também de uma tentativa de homicídio. A polícia segue apurando outros casos registrados nos últimos meses. Está chegando a hora do primeiro Fórum de Educação Ambiental de Guapimirim. Será no dia 19 de novembro, a partir das 8 da manhã, na COP Correios. Você confere aí toda a programação e vale lembrar que informações sobre como participar podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura de Guapimirim. O evento vai de 8 da manhã até o meio da tarde, quando haverá eleição de representantes da sociedade civil para o Conselho de Educação Ambiental. O município de Magé concluiu esta semana as inscrições abertas para o programa Família Acolhedora. O objetivo é permitir um ambiente para desenvolver um sentimento de pertencimento, de segurança e de confiança nos adultos. A Prefeitura deve divulgar nos próximos dias a seleção das famílias escolhidas, já que eram 20 vagas para acolhimento imediato e 10 para cadastro de reserva. E fechando esse giro dos municípios, destacar a realização do Festival de Frutos do Mar em Rio das Ostras. Após a chuva que caiu no início do final de semana, chegando a suspender algumas atividades, a Prefeitura recuperou a estrutura do evento, que prosseguiu até esta terça-feira com muita movimentação. No último dia, no palco estiveram Paulinho Madeira e Tati Dias, e na Cozinha Show, o embaixador da cozinha francesa do Senac RJ, o chefe Christophe Lid. E houve ainda concurso para premiar as melhores receitas dos restaurantes participantes, sendo o vencedor o risoto de camarão à moda Beach, do Beach Espaço Gourmet. E o tempo na sua cidade? Faz sol? Faz chuva? Vamos agora à previsão do tempo. Temporais são anunciados pelo Climatempo e população deve estar atenta após possíveis transtornos no estado do Rio. Confira.
Nesta quarta-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul volta a atuar sobre o país, provocando um grande corredor de umidade entre as regiões norte e sudeste do Brasil. Tem aumento da chuva de forma muito significativa dos temporais, o que aumenta muito o risco de transtornos no norte de Minas e também no estado do Espírito Santo. A chuva acontece de forma persistente em todo o estado capixaba, até com rajadas de vento podendo chegar a 80 km por hora. De forma geral, ao longo dos próximos dias, todo o centro e norte de Minas e o estado do Espírito Santo, parte do norte do Rio, ficam em alerta. Tem previsão de chuva em vários momentos ainda ao longo da quarta-feira em áreas do centro e sul fluminense. Na capital do Rio de Janeiro, a temperatura fica mais amena. Já no estado de São Paulo, com a passagem da frente fria, o ar seco volta a ganhar intensidade, mas o ar frio também diminui as temperaturas. Não tem previsão de chuva na capital paulista e nas demais áreas do interior. O tempo ainda segue firme e bastante seco, com umidade do ar abaixo de 30%. Ainda pode ventar ao longo do dia no estado e as rajadas podem chegar a 60 km por hora em alguns municípios. Tem previsão apenas de pouca chuva no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Já a Grande Belo Horizonte, a região de Almenara, a zona da Mata Mineira e parte do Vale do Rio Doce ficam em alerta para temporais. A máxima na capital paulista não passa dos 25 graus, máxima de 26 graus em Vitória e na capital Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, mesmo com a temperatura mais amena, a máxima ainda chega a 27 graus e a sensação é de abafamento. E nós vamos agora direto com Maurício Aragão saber como andam os preparativos da seleção brasileira no Catar. O feriado do dia 15 foi de trabalho para a seleção brasileira, lá em Turim, na Itália, meu amigo Antônio Alexandre, onde a seleção do técnico Tite está iniciando os preparativos para a disputa da Copa do Mundo. Pela primeira vez nessa terça-feira, Tite contou com o grupo completo para os treinamentos. A seleção brasileira fica na expectativa da estreia na competição e também, óbvio, o mundo todo já de olho no Catar, em virtude da abertura da Copa prevista para domingo. Na primeira fase não teremos grandes confrontos entre as seleções apresentadas como favoritas para a Copa do Mundo. Talvez o principal confronto dessa primeira fase seja entre Espanha e Alemanha, duas seleções muito fortes, embora a Alemanha hoje não viva o seu melhor momento, mas é sempre um time de grande tradição. Não teremos assim outros jogos envolvendo times desse porte, mas teremos alguns confrontos interessantes. A própria chave do Brasil não é uma chave que possa se dizer que é a mais difícil, mas também nem de longe a mais fácil da primeira fase. Temos aí concorrentes como Sérvia e Suíça, que podem dar trabalho para a seleção brasileira nessa primeira fase. Por isso, a ordem é aproveitar ao máximo o tempo disponível para muito trabalho, visando a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E como já era esperado, a ex-deputada Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão. Depois de 7 dias, a sentença. Para o júri, Flor de Lis é culpada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, organização criminosa armada e uso de documento falso. A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos de prisão. Durante a leitura do documento, Flor de Lis ficou em uma sala separada. A filha biológica dela, Simone dos Santos, também foi condenada a pena de 31 anos de reclusão. 3 réus foram absolvidos: Rayane dos Santos, neta biológica de Flor de Lis, Luiz Cláudio Oliveira e Marzi Teixeira, filhos afetivos da pastora. Entre os absolvidos, André Luiz Oliveira foi solto. A expectativa é que Rayane e Marzi deixem o sistema penitenciário ainda hoje. Elas estão no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. Com as sentenças de Flor de Lis e Simone, o caso da morte do pastor Anderson do Carmo já soma 8 condenados. E com essa manchete nós encerramos mais uma edição da nossa programação televisiva de noticiários locais do Brasil e do mundo. Muito obrigado mais uma vez a você, amigo telespectador e assinante, a vocês internautas e a nossa equipe técnica. Muito obrigado e até a próxima edição.